Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Hoje nós estamos meditando no livro de Romanos, mais precisamente no capítulo número 14. O título da mensagem é A Tolerância para com os fracos na fé. Romanos 14. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contenda sobre dúvidas, porque um crê que tudo se pode comer e outro que é fraco come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isto que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. A liberdade e a caridade. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja no vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor, não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não sejas, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz, e alegria no Espírito Santo. Agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo, diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo o que não é de fé é pecado. Amém, irmãos? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Irmãos, vamos agora meditar nas referências, né? Para que nós possamos fechar também esse capítulo de número 14 de Romanos, né? E as referências dizem o seguinte: revesti-vos, pois, do Senhor Jesus Cristo. Devemos ser de tal maneira unidos e identificados com Cristo, que imitemos sua vida como padrão,
para o nosso viver. Adotemos seus princípios e obedeçamos seus preceitos. E nos tornemos semelhantes a Ele. Isso demanda uma rejeição total da imoralidade e das concupiscências da carne. Confira em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21. De tudo se pode comer. Come legumes. Uns comem carne, outros comem legume. Uns acham que pode comer de tudo, outros comem legume, né? Certos crentes em Roma estavam divididos entre si no tocante a uma questão importante. Alguns estavam resolvidos a comer somente legumes, ao passo que outros comiam, além de legumes, todos os demais alimentos, inclusive carne. Paulo declara que o ato de comer em si não é problema moral, mas a nossa atitude pessoal sobre o que se come pode levar ao injusto julgamento de uns para com os outros. Romanos 14:5, né? Ora, quanto aos que está enfermo na fé, recebei-o, não em contenda sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, outro que é fraco come legumes. O que come não despreza o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julga o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Esta expressão, irmãos, que uns faz diferença entre dia e dia, são exatamente os dias considerados santificados, né? É os dias de guarda, né? Tem os dias de guarda santificados, né? Que geralmente os católicos guardam os dias santificados, né? Os católicos não trabalham em dias santos, né? Mas o crente sim trabalha. O crente trabalha qualquer dia da semana, né? Ele trabalha inclusive o domingo ou os próprios sábados, se for preciso, for necessário, né? Ele trabalha porque para ele todos os dias são iguais, né? Já o católico faz diferença um dia do outro, né? Ele não trabalha nos dias chamados dias santos, né? E essa contenda houve entre os irmãos, né? E aí Paulo está falando sobre esse assunto aqui. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo, ou seja, cada um pratique segundo a sua fé, segundo a sua crença, segundo a sua própria vontade, né? E Deus, né? Deus recebe dos dois da mesma forma, porque ambos faz por fé, né? Tanto o católico guarda o dia santificado porque ele tem fé que está fazendo a coisa certa, né? Como o crente também trabalha qualquer dia, porque por todos os dias são iguais, porque também acha que está fazendo a coisa certa, né? E o verdadeiro discernimento do que é certo ou errado, irmãos, nós encontramos na santa palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, né? O próprio Senhor Jesus disse, né? Vós errais por não examinar as Escrituras, pois cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus falou isto e deixou escrito para todos nós, né? Todos nós seres humanos, está escrito lá em João, capítulo 5, versículo 39. Evangelho de João, capítulo número 5, versículo 39, está lá esta afirmação de Jesus. Ou seja, quem sou eu para julgar você? Quem é você para julgar a mim nesse quesito, né? Se eu faço por fé, se o outro não faz por fé, então, se a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam, né? Nós esperamos alcançar de Deus a graça, né? Que nós possamos meditar na santa palavra de Deus, como está escrito no capítulo, no Evangelho de João, capítulo 5, 39, e buscar o verdadeiro entendimento
que vem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E seja a altura que for, que nós tivermos esse entendimento e nos corrigirmos, o Senhor fala, uma vez você aceitou Jesus e passou a andar em novidade de vida, né? Você foi batizado, principalmente em águas correntes, morreu o velho homem, nasceu a velha criatura, a nova criatura, então você passou a viver em novidade de vida. E o Senhor fala, e eu não me lembrarei mais dos teus pecados, né? O Senhor apaga todos os seus pecados que você cometeu antes, se você permanecer, né? E assim nós sigamos juntos, e a esperança, a palavra afirma isso em outra mensagem, é que todos nós alcancemos a salvação, né? Aleluia, Pai. E aqui a palavra continua falando, né? Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come para o Senhor, come, porque dá graças a Deus. Ou seja, em tudo dai graça. Tudo tem que ser por Ele, e tudo para Ele e por causa dEle, né? E o que não come para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Né? E a palavra continua falando, né? Certos crentes de Roma estavam divididos entre si no tocante a uma questão importante. Alguns estavam resolvidos a comer somente legumes, ao passo que outros comiam, além de legumes, todos os demais alimentos, inclusive carne. Paulo declara que o ato de comer em si não é problema moral, mas a nossa atitude pessoal sobre o que come pode levar ao injusto julgamento de uns para com os outros. Faz diferença entre dia e dia. Trata-se provavelmente dos dias especiais de festa, segundo os fiéis cerimoniais do Antigo Testamento. Parece que alguns cristãos ainda consideram que aqueles dias sagrados do Antigo continuam válidos. Ou seja, pessoas cristãs que se dizem convertidas, mas que continuam, né, tendo aqueles dias ainda como os dias santificados. Por isso surgiu a contenda, né? Surgiu a contenda entre eles, né? Parece que alguns cristãos ainda consideravam que aqueles dias sagrados do Antigo Testamento continuavam válidos, ao passo que muitos outros os continham, muitos outros os tinham como dias comuns. Paulo, na sua resposta, não revoga o princípio determinado por Deus. Ou seja, Paulo, aquilo que Deus determinou, Paulo, respondendo, não fez nenhuma alteração na sua expressão, né? Daquilo que as pessoas tinham aprendido e viviam até aquele dia em relação a esse assunto, né? Paulo, na sua resposta, não revoga o princípio determinado por Deus de separar um dia em 7 como dia especial de descanso, de adoração ao Senhor. Ou seja, ele não está falando exatamente sobre o dia de sábado, né? Porque sábado foi o dia santificado por Deus, dado no Antigo Testamento, para que o povo de Deus guardasse e adorasse, né? Como ainda hoje tem alguns crentes que ainda guardam o 7º dia, né? Nós chamamos, né? Ou eles mesmos se intitularam Adventistas do 7º dia. Então eles não trabalham no sábado e trabalham no domingo normalmente, né? Mas então não importa, se tudo é por fé, Deus aceita, Deus recebe, porque é a fé que importa, né? Desde que você tire um dia da semana para poder adorar a Deus.
Isso é sagrado, isso não pode ser revogado. Se uns tiram no sábado, outros no domingo, se o seu propósito for o mesmo, né, de adorar a Deus por temor, né, porque Deus ordenou e você continua fazendo, então você é válido a sua fé, porque você faz por fé, né, e não por qualquer tipo de coisa, de atitude sua, né? Paulo, na sua resposta, não revoga o princípio determinado por Deus, né, para separar um dia em 7, como dia especial de descanso e de adoração ao Senhor, né? Só fazendo menção aqui, também, Jesus confirmou todos os 10 mandamentos dados pelo Senhor, né? Ou melhor, confirmou todos os mandamentos. Ele só não confirmou o sábado, né? O sábado ele não confirmou exatamente porque ele sabia que o domingo seria o dia que seria considerado o maior dia da semana a partir da sua ressurreição. Jesus estava ainda vivo, pregando, avisando, falando que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que lá ele seria escorraçado, preso, ele sofreria todo tipo de atrocidade dos judeus lá em Jerusalém, né? Mas que ele morreria, que seria crucificado, morto e sepultado, mas que ressuscitaria no 3º dia, né? E assim aconteceu. E por esse motivo, o domingo passou a ser o dia mais importante da semana, né? Para dia de adoração a Deus. Descanso, para descansar os nossos corpos físicos mortais, né? E dia de adoração a Deus. Porque o domingo passou a ser o dia do Senhor. Ele ficou maior que o sábado por esse motivo. Mas se tem aqueles que creem que devem continuar guardando no sábado, se for para adoração a Deus, descanso e adoração a Deus da mesma forma, então também é por fé, então é válido também porque é por fé, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Ver em Mateus, capítulo 12, versículo 1, nota. O próprio Deus separou um dia em 7 para o descanso do trabalho diário. Gênesis capítulo 2, versículo 2 e 3. Confira em Êxodo capítulo 20, versículo 11. Êxodo 31, versículo 17. Isaías capítulo 58, versículo 13 e 14. O Novo Testamento reconhece que o primeiro dia da semana tem relevância especial por causa da ressurreição de Jesus. Atos, capítulo 20, versículo 7. Atos, capítulo 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2. Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Por isso, o dia de domingo tomou maior relevância, né, em relação ao sábado, exatamente porque tornou-se o dia do Senhor. Porque foi o dia que o Senhor ressuscitou. Então não teve dia mais importante na face da terra do que o dia da ressurreição de Cristo. Não teve nenhum acontecimento maior que este, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Romanos, capítulo 14, versículo 13. Né? Romanos 14, 13 está escrito: assim que não julgais, assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes, seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da comida aquele por quem Cristo morreu. Não sejas, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria
no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque exatamente por causa dessa questão, ali virou uma guerra uns contra os outros e ambos queriam ter razão, né? E Paulo trouxe essa grande palavra de exortação para colocar paz, para afagar aquela situação de contenda, né? Para que ambos continuassem com a sua fé, né? Seguindo firme rumo ao alvo, para que pudessem todos se salvarem. Porque se viram uns contra os outros, só há destruição e nada de edificação, né? E aí Paulo fala exatamente pedindo dessa forma, né? Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Ou seja, vamos relevarmos uns aos outros as nossas pequenas fraquezas que ambos os lados podem ter, né? E vamos nos dar as mãos de amigo e continuarmos juntos, vivendo em paz, harmonia e unidade. É bom para com todos e para com Deus, né? E a palavra continua falando, né? Aleluia, Pai. Não nos julguemos mais uns aos outros, embora devamos abster-nos de julgar uns aos outros em questões triviais. O que é questões triviais? São questões diárias, questões que não têm muita importância, tem pouca importância, né? São questões costumeiras, questões diárias, né? Que mais leva a contendas do que a edificação. Então a tolerância faz parte do coração do crente, das nossas atitudes, da nossa relevância, pelo conhecimento que nós temos e pelo Espírito Santo do Senhor, devemos tolerarmos os fracos na fé, né? E não levar ferro a ferro, levar com ferro e fogo, né? Devemos ter tolerância, tolerarmos, pacientes, né? Para que nós possamos também ganhar os nossos irmãos que andam de forma que nós às vezes não aprovamos, porque nós temos o entendimento que ele está fazendo errado, mas para que nós possamos ajudá-lo, né, a alcançar, a sair das trevas e alcançar a luz, né? Esta é a nossa missão, é a missão do verdadeiro cristão, é a missão do servo do Senhor. O próprio Senhor Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, né? Por que nós somos o sal da terra? Exatamente para temperar, né? Toda comida insossa ou insonsa, né, ela não tem sabor, né? Ela não autentica o sabor da alimentação. Portanto, é uma comida que não serve para nada, né? Você não consegue comer uma comida sem sal, né? E por que luz? E por que luz do mundo? Exatamente para nós iluminarmos as pessoas que vivem na escuridão. Pessoas que estão nas trevas, estão perdidos, não sabem que caminho tomar, estão com as suas vidas desalentadas, cheias de problemas, enfermidades, né? Cheia de lutas, né? Cheia de coisas que entristecem, e muitos chegam inclusive à morte, tirando a sua própria vida, chegam ao suicídio por desespero, né? Então, de modo que nós precisamos ser luz do mundo, né? Precisamos ser guia, né, dessas pessoas que vivem na escuridão e não sabem que rumo tomar, que caminho tomar, que não tem fé, não tem esperança, né? Então, para isso, o Senhor nos levantou, nos capacitou, nos chamou
né? E essa é a nossa missão, né? Sermos o sal da terra e a luz do mundo para com todos que necessitam sair das trevas e vir para a luz, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, louvado seja. Embora devamos abster-nos de julgar uns aos outros em questões triviais, os crentes devem encorajar uns aos outros, tendo em vista a semelhança a Cristo e a santidade quanto à fé, a doutrina e a moral. Hebreus, capítulo 10, versículo 24. Trata-se de, com toda a sinceridade, avaliar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Corrigir e repreender uns aos outros em amor e humildade. Lucas, capítulo 17, versículo 3. E quando necessário for, exercer a disciplina eclesiástica. Confira em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 12 e 13. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 16 ao 14. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 20 ao 21. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24 ao 26. Capítulo 4, versículo 2. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Romanos, capítulo 14, versículo 21. Né? Falando em relação à comida e bebida, né? Das quais escandalizam nossos irmãos, né? E aqui a palavra diz exatamente, Romanos 14, 21, né? Bom é, Paulo exorta, não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, Paulo fala. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou escandalize, ou se enfraqueça, né? Tem uma outra mensagem da que Paulo fala, se comer carne e o meu irmão se escandalizar, eu paro de comer carne, né? Paulo disse isso em uma outra mensagem. Tens tu fé? Paulo pergunta. Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Ou seja, não devemos fazer nada que possa depois a nossa consciência ficar pesada. Porque se a nossa consciência não nos acusa, então nós não sofreremos nenhum dano, né? Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. A Bíblia contém duas leis principais para o crente quanto ao vinho. Vou repetir. A Bíblia contém duas leis principais para o crente quanto ao vinho. No grego, oinos, que incluía o produto da videira, tanto o não fermentado quanto o fermentado. Ver o estudo, o vinho nos tempos do Novo Testamento. Primeiro, página 1517. A lei da abstinência do vinho, quando fermentado e inebriante, ou seja, o vinho com teor alcoólico, que faz a pessoa ficar embriagado. Essa primeira menção faz menção a lei da abstinência do vinho,
quando fermentado e inebriante, ver em Provérbios, capítulo 23, versículo 31, nota. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6, nota. Tito, capítulo 2, versículo 2, nota. A lei do amor cristão que leva a pessoa a abster-se daquilo que pode ofender aos outros. Confira em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 13. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 27 e 32. Paulo afirma que numa sociedade pagã, isto é, num ambiente não judaico, onde prevalecem as bebidas inebriantes e a embriaguez, é melhor evitar de beber, mesmo os vinhos não fermentados, do que beber algo que possa levar outro cristão a pecar. O uso de vinho não inebriante era tecnicamente inofensivo para alguns crentes, mas podia influenciar os mais fracos a tomar vinho fermentado, expondo-os assim à embriaguez, com os seus danos. Timóteo seguia cuidadosamente essa lei do amor cristão. Ver em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23, nota. Amém, irmãos? Eu falo muito isto. O crente, ele tem que tomar muito cuidado para entrar num bar e tomar um guaraná ali sentado no bar. Porque as pessoas que passam na rua e vê ele na beira do balcão tomando um guaraná, né, que tem ali a aparência de cerveja, né, a coloração, a distância é mais ou menos a mesma, ou uma sodinha, né, que tem a aparência de pinga, de cachaça, de qualquer outra coisa, bebida inebriante, ou uma Coca-Cola, que tem a aparência de vinho alcoólico, com teor alcoólico. Os que passam na rua, que não conhecem a pessoa direitinho, né? Tá vendo o crente lá, ó. O crente tá com o bico no balcão tomando cachaça lá, ó. Tá tomando vinho lá, diz que não bebe, ela diz que não pode beber, ela tá bebendo, né? Então é isso que a palavra está falando aqui, né? Se você não faz, né? Então, se você estiver numa sociedade onde você pode influenciar outros a beberem o vinho alcoólico, não tome também o suco que tem a mesma coloração, porque você vai influenciar ele a beber o alcoólico. E assim por diante, nas demais coisas. E ele fala, o que importa não é a nossa consciência, e sim a consciência dos outros sobre nós. Este é o grande problema, né? Da gente fazer as coisas na frente das pessoas que possam interpretar errado ou entender errado aquilo que nós estamos fazendo. Amém? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Fica todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã, Senhor, com um novo vídeo, em